Olá, eu voltei hoje a fazer vídeo, mas quem me acompanha sabe que eu tô fazendo doutorado e que eu não tenho conseguido ser tão frequente como eu gostaria e como eu prometi. Mas eu vou acabar logo, espero, e aí eu vou me dedicar mais nesse canal e em dissipar um pouco do que eu aprendi, do que eu sei e também aprender com as pessoas que me acompanham por aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque ontem saiu uma notícia dizendo que os brasileiros estavam sendo ameaçados de serem apedrejados em Portugal. E como essa notícia chegou, era só uma notícia de Twitter, né? E ela, por acaso, saiu na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, e chegou nos professores que trabalham comigo lá na periferia de São Paulo, que me mandaram essa notícia dizendo para eu tomar cuidado aqui em Portugal. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque eu achei assim, isso muito fora do contexto. E pensei que eu tenho um dever de explicar, assim, mais ou menos, que eu já tô aqui faz 5 anos, então acho que eu já conheço um pouco dessa realidade, dessa dinâmica, né? Então pensei, vou esclarecer um pouco do que tá acontecendo e acho que também as pessoas não vão achar que a xenofobia tá a esse ponto de a gente sair na rua e ser apedrejado, assim, não é isso. O que aconteceu foi numa universidade em Lisboa, num curso de direito, um curso de mestrado em direito, em relação aos brasileiros que estudam lá. Um grupo de portugueses, meia dúzia de pessoas portuguesas de direita, provavelmente, e brasileiros, né, que estudam nessa universidade, ou seja, uma coisa isolada. Só que para explicar isso, eu tenho que explicar uma coisa anterior. O que acontece? O nosso mestrado no Brasil, ele tem uma outra perspectiva de pesquisa, né? Aqui na Europa, eles têm um Tratado de Bolonha, que foi assinado, acho que em 99. E o Tratado de Bolonha determina algumas normas, né, os parâmetros da educação de todos os países que compõem a zona do euro. E o que acontece? Quando você faz aqui uma graduação, por exemplo, eu fiz ciências sociais no Brasil. Eu acabei em ciências sociais, eu tenho uma graduação, uma licenciatura, um bacharelado, e vou fazer o mestrado. Então, eu faço uma pesquisa, um projeto, eu tento uma bolsa, eu tento uma universidade pública, ou uma universidade privada, mas aí eu tenho que pagar. Então, existe todo um parâmetro, né, no Brasil para a gente entrar no mestrado. Aqui não. Aqui todo mundo que faz uma graduação, aqui eu estou falando Europa, todo mundo que faz uma graduação faz um mestrado na sequência. Então, o mestrado é uma coisa comum aqui. Todo mundo tem, praticamente, porque isso está junto com a graduação. Então, a graduação passou a ser 3 anos e a pessoa faz mais dois, que seria o mestrado, e pronto. E aí depois ela vai fazer o doutorado. Então, um mestrado aqui é uma coisa normal, né? Não é tipo a pessoa se dedicou e fez uma pesquisa, portanto ela é uma especialista. Sim, ela estudou e tem lá uma especialidade, mas é uma coisa que a maioria dos estudantes fazem, porque está junto com a graduação. Isso é um ponto. Só que aí o que acontece, né? Os brasileiros, eles saem do Brasil para fazer o mestrado na Europa. Tipo, vou fazer o mestrado na Europa. E vem aqui fazer um mestrado, não tem bolsa, né? Nem no Brasil e nem aqui. Então, eles têm que pagar. No geral, é mais caro. Por exemplo, na universidade que eu estudo, aqui, que é a Universidade de Coimbra, os alunos brasileiros pagam 7 mil euros por ano, que não é pouco, né? Pagam 7 mil euros por ano para conseguir fazer um mestrado. Os alunos portugueses pagam menos, ou os alunos daqui, né, da Europa, pagam menos. Por que eles fazem isso? Porque os brasileiros pagam, né? Então, se eles pagam, por que não cobrar mais? É justo? Não é. Mas isso é uma outra questão. Então, os brasileiros saem do Brasil para pagar esses valores maiores. Em algumas universidades me disseram, não sei, porque eu também não pesquisei, me disseram que os valores não são tão altos, mas existe uma diferença. Só que aí o que as universidades portuguesas perceberam? Perceberam que os alunos brasileiros que vinham fazer o seu mestrado na Europa, eles tinham condição de pagar. Então, eles começaram a cobrar mais, e aí as vagas começaram a ser destinadas a esses alunos. Então, olha o problema, né? Os alunos portugueses e os alunos europeus precisam acabar o seu mestrado, eles precisam de vagas no mestrado, e as universidades começaram a limitar as vagas para os portugueses para vender
as vagas para os brasileiros que têm dinheiro para pagar. Aí, óbvio, né, tipo, num debate rebaixado, os portugueses vão olhar para os brasileiros e vão ver os brasileiros como pessoas que estão tomando suas vagas, embora os brasileiros não sejam culpados por isso. No caso, os culpados são as universidades, que acabam vendendo e tornando essas pessoas, né, colocando essas pessoas umas contra as outras. Só que os brasileiros, por exemplo, a menina que publicou isso no Twitter, ai, porque nós somos mais inteligentes, nós não temos culpa de ser mais inteligentes. Aí o outro brasileiro, ai, porque eles roubaram o nosso ouro, então a gente tem que tomar, é uma reparação histórica. Não, gente, para, sabe? Tá tudo errado. Por que que acontece? Esse tipo de xenofobia retratada dessa maneira, com professores lá da periferia me avisando que eu vou ser apedrejada, não faz o menor sentido, porque isso vai resvalar naquela senhora que migrou e está vendendo produtos brasileiros aqui na minha rua, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, com essas 12 pessoas que estão brigando numa universidade. Então, assim, eu acho que as coisas têm que ser tratadas do tamanho que elas têm, sabe? Eu não acho justo que os alunos portugueses fiquem de fora das suas vagas de mestrado, porque os brasileiros têm dinheiro e conseguem estudar fora e comprar diplomas para voltar para o Brasil e esfregar na cara dos brasileiros que eles, eu tenho um diploma de mestrado na Europa, porque quem é brasileiro sabe que eles adoram fazer isso. Então, eu não acho isso justo. Por outro lado, eu também entendo que eles não têm culpa. Não sou eu que vou defender a burguesia aqui, nem a classe média, né? Que eu não faço isso nem no meu país, muito menos fora dele. Mas eles não têm culpa, isso é um fato, né? Os brasileiros não têm culpa disso. Tão poucos portugueses, né? Que os portugueses querem só terminar a sua graduação, conseguir um trabalho e pronto. E tem que ver, eu acho que é com a universidade mesmo, assim. Eu acho que é uma questão da universidade mercantilizar vagas. É isso que está acontecendo e explorar, né? Quanto mais vender com valor maior para quem é de fora, no caso os brasileiros, para quem não é europeu, porque aqui tem muito brasileiro, né? Conseguir ter acesso e comprar essa vaga, né? Mas eu acho que é por aí que a coisa caminha, né? Acho que o debate tem que ser aprofundado. E acho que a gente também tem que, quando olhar as notícias, porque eu vi muita gente falando naqueles comentários de notícias, né? Normalmente eu não leio, porque tem muita besteira. Mas como eu vi no Twitter e eu vi as pessoas comentando, que absurdo, nossa, olha o que estão fazendo com os brasileiros. Não estão fazendo com os brasileiros, são 6 pessoas de uma universidade. Tipo, não estamos nesse ponto de ser apedrejados ainda. Ainda. Mas, se alguém precisar de pedras, olha, eu moro numa rua que tem muitas pedras portuguesas, então podem me convocar pra jogar pedras em alguém. Não, tô brincando, não vou jogar pedra em ninguém por enquanto. Mas é isso e pronto, eu espero ter esclarecido, espero ter ajudado no debate. E logo mais eu volto, quando eu tiver mais tempo, para discutir melhor outras coisas que não sejam tão pequenas, né? Coisas mais sérias e um debate melhor e mais rico. É isso. Até mais.